Nessa videoaula, nós vamos conhecer o PHP, a linguagem de programação que está por trás da letra P do acrônimo do XAMPP. Então, para você poder instalar e configurar corretamente o XAMPP na sua máquina local, no seu computador, você precisa entender um pouquinho o que é a linguagem de programação PHP. Vale ressaltar que dentro do XAMPP nós temos aí mais uma letra P, que seria o equivalente a PIR, uma outra linguagem de programação também muito utilizada em servidores web. Porém, apesar do XAMPP possibilitar a instalação do PIR, nós não vamos focar nessa linguagem de programação nos nossos cursos na Curso 7 e também durante o desenvolvimento de sites e sistemas utilizando WordPress, Drupal e Joomla, entre outros CMS. O PIR ele já caiu um pouco em desuso, né? Nosso foco para essa finalidade, nosso foco vai ser mais o PHP mesmo. Bem, falando um pouco então dessa incrível linguagem de programação, vale a pena ressaltar que ela é uma linguagem para desenvolvimento web. Então ela é utilizada em muitos CMS, como eu já venho falando, né? Por exemplo, Magento, que é uma grande plataforma, muito profissional, utilizada por grandes lojas virtuais e também por pequenos softwares, como por exemplo o Joomla, que não é um software muito popular, é um software simples, porém muito bem desenvolvido, que serve para desenvolver sites, assim como o WordPress. Então a gente pode ver que o PHP ele é uma linguagem de programação bem madura, né? E que é utilizada em muitos tipos de aplicações web. Olha, o PHP, a letra PHP, começou significando lá em 1994 Personal Homepage. Então naquela época, no início da década de 90, quando a internet estava começando a se propagar pelo mundo, não existia uma forma da gente criar páginas web de forma eficaz. Então você tinha que criar manualmente, digitando cada uma das suas páginas em HTML. Eu lembro que eu ainda cheguei a pegar um pouco disso no final da década de 90, no começo de 2000. A gente criava lá uma página HTML e linkava. Criava outra página e linkava. Então você levava aí meses para fazer um site às vezes, ou no mínimo vários dias aí. Com o tempo, o PHP foi evoluindo. Hoje, a letra PHP já não significa mais Personal Homepage, e sim Hypertext Preprocessor, ou seja, um pré-processador de hipertexto. Nossa, Marco, que palavrão. Não é tranquilo. Nesse momento, o que você tem que entender dessa palavra é o seguinte. O HTML ele é um tipo de hipertexto, ou seja, um texto hiper, um texto que está além do simples texto que a gente vê na tela. Por quê? Porque ele é mais bonito, ele é mais transformado, ele é personalizado, né? É um texto mais sensível. E também pré-processor, porque o PHP é capaz de processar esses textos em forma de dados. E a gente vai ver o que tudo isso significa na prática. Ele é usado para desenvolvimento web, ele é uma das linguagens de programação mais usadas no universo do desenvolvimento web, simplesmente por ser uma linguagem que foi criada para esse fim. Então não é que o PHP é inferior ao Java, ou melhor que o Java, ou outras linguagens. Apenas que ele se popularizou muito por ser open source e gratuito, e desde o começo ele vem sendo usado, desde lá de 1994. Então criou-se aí toda uma comunidade de desenvolvedores web, principalmente pessoas que criam sites, utilizam muito o PHP. Então a sua popularidade é o que leva à sua finalidade. A linguagem de programação PHP ele é um tipo de linguagem formal. Por que eu vou explicar isso para você? Para você poder entender, quando você vê a sintaxe do PHP, o que aquele monte de código lá significa. Então, uma linguagem formal é composta de símbolos, por exemplo, português, né? A gente tem lá o C cedilha, combinado com regras específicas. Por exemplo, quando eu coloco o tiozinho, que é um símbolo no A, no português, vira AN, certo? Isso é uma regra. O PHP também é assim. Nós temos palavras especiais dentro da linguagem PHP, como, por exemplo, for. O for em inglês que é para. Então, toda vez que eu quero fazer algum tipo de ciclo, né? Mas seria laço, dentro do PHP a gente fala for. Então, para tal situação, faça isso. For x e y. E assim por diante, tá? Então, é uma linguagem formal. Quando você vê assim a sintaxe dele, saiba que é uma forma de se comunicar, é uma língua, um idioma. Só que esse idioma, essa língua, tem uma finalidade, passar instruções para um computador. Então, a gente não vai usar o PHP para falar com outra pessoa, embora alguns muito viciados, muito paranoicos aí até façam isso, né? O cara fala em PHP, fala em C, fala em Java com o outro. Brincadeira. Mas na prática mesmo, o objetivo é passar instruções para um computador. Pode ser o seu computador, um servidor web e assim por diante. Toda linguagem de programação tem por trás de si algoritmos. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma forma de pensar, uma forma de resolver um problema. Então, por exemplo,
eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. Qual a forma que eu uso para chegar do ponto A ao ponto B? Eu posso falar assim, saia do ponto A, passo 1. Passo 2, caminhe 2 km, que é a distância até o ponto B. Passo 3, entre no ponto B. Então foram 3 passos. A esses 3 passos a gente denomina algoritmo. Como você pode ver, o computador ele é meio burro, sabe? Ele não consegue pensar como ser humano. Então a gente precisa quebrar as várias necessidades em instruções. Cada vez que eu dou uma instrução, um conjunto de instruções vai formando um algoritmo. Então se eu preciso falar para o meu computador, pega esse arquivo e adiciona uma imagem dentro dele. Pega esse arquivo HTML e coloca uma imagem dentro dele. Eu preciso transformar isso em instruções. E por trás dessas instruções, juntando essas instruções, existem os nossos algoritmos. Mas não se preocupe com isso agora. Eu só estou te passando essa linguagem para você poder entender posteriormente. Quando você for analisar o código-fonte do WordPress ou resolver algum problema, você lembra lá, nossa, o algoritmo, a instrução, uma linguagem de programação. Além disso, o PHP é uma linguagem script. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, mas o que é um script? O script é uma coisa muito simples. Quando você está lá gravando um filme, um vídeo, ou você mesmo, se nunca gravou, está assistindo um vídeo, geralmente os atores, as pessoas que interpretam, eles seguem um papel que a gente fala, uma sequência de palavras, uma sequência de frases que ele tem que falar. Isso é o script, o roteiro. Só que no universo da computação, o script são os programinhas que vão automatizar tarefas. Então, eles são rotinas. Por exemplo, eu escrevo lá, abrir, um exemplo de um script no Windows, abrir bloco de notas às 8 horas da manhã. Ok. Rotina 1, primeiro passo. Passo 2, inserir dentro desse bloco de notas a hora do dia. E passo 3, fechar bloco de notas. Pronto, isso é um script. Ok? Como você pode ver nessa fotinha aí, tem um dedinho mecânico ali de uma máquina digitando no teclado. É mais ou menos isso. O script ele é uma espécie de robô que opera uma função que um humano poderia fazer. Então, ao invés de eu ir lá e sentar no computador e fazer todos aqueles mecanismos e rotinas e movimentos, o próprio script faz para mim. O PHP é muito utilizado na criação de scripts. Um exemplo típico aí de script no PHP, dentro do WordPress, por exemplo, seria, toda vez que um usuário entra no seu site e faz login, quem administra esse login é um script em PHP, dentro do WordPress, certo? A linguagem script, ou as linguagens de programação em geral também, elas podem ser definidas como do lado do servidor, do lado do cliente. Server-side, client-side. Uma linguagem que roda do lado do servidor, como é o caso do PHP, ela não pode ser vista pelo usuário. A sua grande finalidade é criar páginas dinâmicas, ao invés de páginas estáticas. As linguagens client-side, por exemplo, JavaScript não é Java. JavaScript. O JavaScript ele serve para manipular diversos elementos da tela ali dentro do navegador. Quem que processa essas requisições do JavaScript, esses scripts, é o próprio navegador do usuário, não é o servidor da sua empresa ou o servidor da sua hospedagem. É o navegador do usuário, então essa é uma grande diferença. Voltando então para o lado do servidor, o PHP ele vai gerar para você páginas dinâmicas. As páginas dinâmicas elas são extremamente úteis para você não ficar se repetindo. No começo, quando a gente criava páginas web na mão, toda vez que eu queria criar, por exemplo, um rodapé no meu site, ou seja, na minha página, eu precisava ir lá, digitar todo o código HTML, e aí o rodapé aparecia na página 1. Aí eu ia lá na página 2, criava todo o rodapé do mesmo jeito, muitas vezes Ctrl+C, Ctrl+V, Criei de novo. Na página 3, Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa. E assim eu ia criando as diversas páginas manualmente. A página dinâmica, esse rodapé é criado uma vez dentro do código PHP e o próprio PHP vai replicar para todas as outras milhares de páginas esse mesmo rodapé. Bacana, esse conceito? Não tem como, basicamente, hoje em dia, desenvolver um site se ele não for dinâmico. Os sites estáticos, as páginas estáticas que o pessoal costuma criar manualmente, hoje praticamente não existe mais, Tem pessoas que ainda insistem, mas não é muito recomendado. O conceito de desenvolvimento web, que é o nosso objetivo aqui no curso de Xampp, é possibilitar que o seu computador, através das tecnologias que a gente está falando e vai instalar posteriormente, possibilite que você desenvolva o web. Desenvolver o web nada mais é do que criar soluções para o web. Então, desde criar uma página, um formulário, até uma aplicação complexa, é desenvolvimento web. A gente falou na videoaula anterior desse curso sobre o Apache, que é um servidor web.
Então agora para a gente seguir o raciocínio, vamos juntar o Apache com o PHP. Então o servidor web ele vai combinar tudo que o código interpretado vai falar. Então ele vai dar uma série de comandos para o servidor. E o servidor vai gerar a partir desses comandos as páginas. E dentro dessas páginas a gente vai ter dados, por exemplo, imagens, né? Formulários e assim por diante. Então é um jogo duplo entre servidor, que é uma espécie de escravo da linguagem de programação. Ele vai fazendo tudo que a linguagem de programação pede para ele fazer. Alguns pontos positivos do PHP e de linguagens dinâmicas e linguagens que nós estamos falando aqui, script no geral, é que elas possibilitam, por exemplo, a criação de interfaces customizadas. Um grande exemplo que eu gosto de dar é o formulário. Por quê? Quando você está criando um site apenas com HTML e CSS, não tem como você criar um formulário. É lógico que você vai criar lá a aparência do formulário, tudo com HTML e CSS, cada um dos campos. Mas pensa bem, como que esse formulário, como a pessoa vai preencher esse formulário e os dados vão ser coletados e enviados para um lugar, um e-mail, por exemplo. Então, esse tipo de interface, apenas com HTML e CSS, você não consegue fazer. É onde entra uma linguagem de programação como PHP, né? Mas eu estou dando um exemplo simples, a gente pode ir muito além disso e criar verdadeiros área restrita. A gente pode criar sistema de segurança para o site. A gente pode estar criando, por exemplo, plugins ou extensões que automatizam tarefas dentro do site. Então o negócio vai ficando cada vez mais poderoso. Outra vantagem também de você estar utilizando linguagens para desenvolvimento web é o código-fonte, né, que fica oculto. Então toda vez que você estiver usando uma linguagem server-side, que está do lado do servidor, o código vai ficar lá no servidor. Não vai aparecer nunca esse código para o usuário. O usuário só vai receber o produto final daquele código, que é a página que ele está vendo. E um ponto negativo que a gente pode ressaltar, né, da linguagem é a necessidade de requisições constantes. Então, principalmente agora, a partir de 2010, 2015, 2010, 12 mais ou menos, começou um movimento muito forte na parte de desenvolvimento web relacionado à questão da interface. Então, hoje em dia a gente não quer mais aquelas interfaces pesadas, ou seja, que ficam carregando toda hora, consumindo internet. A gente quer uma interface que carregue, abra, e ali eu já tenho tudo, à medida igual o computador mesmo local, né? Quase não carrega, a gente já vai clicando e já vai aparecendo. Infelizmente, com linguagens como o PHP, isso não é possível, porque toda vez que uma nova página ou um novo dado precisa ser exibido, ele tem que fazer uma requisiçãozinha para o servidor. E essa requisição, ela consome tempo, né, muitas vezes milissegundos, que com o tempo vai se acumulando até virar vários segundos, e consome também a banda. Então, o desenvolvimento web com linguagens de programação igual ao PHP, ele exige que o desenvolvedor saiba exatamente o que ele está fazendo. Para nossa sorte, no Zap, a linguagem já vai ser instalada para a gente e a gente vai poder criar aí nossos sites em WordPress, seja lá o que for, para a gente poder desenvolver sem ter que se preocupar com a linguagem de programação, sem ter que dominar o PHP. Eu acho isso muito bom no começo. Se você está começando a criar sites agora, você não precisa saber o PHP, né? Programar em PHP. Basta que você tenha o PHP na sua hospedagem ou no seu computador e o WordPress faz todo o resto para você. Porém, tenha em mente isso, que o WordPress ele foi desenvolvido em PHP, o Joomla foi desenvolvido em PHP, Drupal, etc. Se não é PHP, é uma outra linguagem de desenvolvimento web. E até mesmo PIR, né? Por que não? E por trás desse software que você está utilizando para criar suas páginas, existe uma linguagem de programação que está processando tudo isso juntamente com o servidor web.